exaltado, glorificado seja a grandeza do Santo Espírito do Senhor. Que o Senhor, que a Senhora possa ser visitado no seu dia a dia. Os senhores que têm acessado esses estudos, têm baixado os mesmos, têm compreendido que as minhas intenções não é tirar você da sua igreja, tirar você do seu ministério, mas assim como nós precisamos compreender aquilo que é bom para a nossa nutrição do dia a dia, para a nossa alimentação, o que nos faz bem, o que nos faz mal, precisamos compreender algo sobre a verdadeira adoração ao nosso Criador. Muitos são as maneiras, os meios inventados por muitos para chegarmos até o trono da graça, para passar para o outro lado da vida. E eu procuro alertar aos senhores como nós devemos prestar ao nosso Criador uma verdadeira adoração. Eterno Criador, nos dê sabedoria no Espírito para compreender a Tua palavra. E nós vamos fazer a interpretação de alguns versículos que está no livro de Lucas 6, de 1 a 5. As interpretações que eu tenho procurado dar, elas aproximam 100% do original. E ali no versículo 1 de Lucas 6, passava o Senhor, o Cristo, por uma seara, quando os seus discípulos colhiam espigas, tiveram fome, estavam com fome. E aquele dia era sábado. O que nós podemos entender deste relato? Que o Senhor, o Cristo, passou grande parte do seu ministério em jejum e oração. Mas os seus discípulos tiveram fome. Porque nos conta o relato que eles colhiam espigas, procurando assim uma alimentação. Aqui vem uma advertência para muitos líderes das igrejas, de muitas igrejas, das assembleias. Quando o líder, o pai, faz um jejum, a esposa tem que acompanhar, e os filhos, porque eu já presenciei este ato, onde o pai vai fazer um jejum, sacrifício, e a esposa e os filhos devem fazer. Muito errado esta prática dos senhores. Embora o marido e a mulher são a mesma carne, mas o marido não pode forçar a esposa a fazer um sacrifício
que partiu dele, muito menos os seus filhos. Vemos neste relato que o Senhor estava em jejum, mas não obrigava os seus discípulos a fazerem jejum também. E aquele dia era sábado. Os fariseus estavam observando e disseram: os seus discípulos fazem algo que não é lícito fazer no dia de sábado. Agora vejam esta ilustração, esta explicação do Senhor para os fariseus. No versículo 3 e 4 ele disse: vocês não leram o que fez Davi? Vejam que em momento nenhum Cristo desprezou o sacerdote, desprezou a casa denominada naquela época casa de Deus. E ele disse: quando Davi teve fome com os seus homens e entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, pães da presença, os quais só podiam comer os sacerdotes. E aí ele diz que eles não ficaram sem culpa. Vejam este ato de Davi: comer os pães sagrados em um templo, sem ordem de ninguém, sem mandado. Quem sabe ele arrombou aquela porta, entrou no templo, comeu aqueles pães com seus homens. E aquele ato era um ato abominável, pecado de morte, de maldição. Interpretando esta atitude de Davi e seus homens, Davi significa os pais e as mães que não medem sacrifício, esforço, sacrifício para colocar o pão na mesa dos seus filhos. Se tiverem que trabalhar o dia e a noite, de segunda a segunda, os pais, os verdadeiros pais, não podem medir sacrifício para colocar o pão na mesa dos seus filhos. Os nossos filhos não são responsáveis por algumas atitudes que nós tomamos. Uma religião, um jejum. Muitas foram as vezes que aconteceu comigo, dentre muitas situações que eu pude presenciar no ministério adventista, quando eu, cegamente, observando inexperientemente o decálogo sabático, e muitas vezes os meus filhs foram privados da alimentação por uma ignorância minha. Vejam, senhores, quando a palavra fala a maldição da lei, esta é uma delas, aos quais os pais, por a observância, a falsa interpretação
de um decálogo, privar os seus filhos da alimentação. Vejam o que o Senhor disse. Aquele ato de Davi era um dos atos mais condenados naquela época. E Davi ficou sem culpa com seus homens. Nunca que nós devemos tomar uma atitude, seja ela qual for, e sacrificar os nossos filhos, os nossos familiares, por causa de uma atitude errada que nós tomamos. Eu estou falando sobre a falsa observação, a falsa interpretação do decálogo sabático, do quarto mandamento. Mas irei falar do dízimo, 2 vezes mais, 3 vezes mais, do sacrifício da fogueira do seu Edir. Jamais podemos sacrificar os nossos filhos por uma atitude errônea, errada, que nós tomamos. E isto já aconteceu comigo. Tomando conta da igreja, sem a verdadeira, sem a alimentação para dar aos meus filhos. E muitas vezes o líder, os pastores, chegavam na igreja muito bem vestidos, com seu carro bonito, mas não sabia as necessidades que os membros estavam passando, porque colocaram na nossa mente, nos livros da senhora White, que aqueles que não observassem o sábado poderiam perder a salvação. E isso por muitas vezes, durante 20 anos, aconteceu comigo, com a minha família. Vejam os senhores, que atitude minha, inexperiente, cegueira espiritual, infeliz, de tomar uma decisão para seguir o ministério e privar os meus filhos da alimentação. Aqui cumpre-se aquela mensagem que o Senhor disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque se apresentam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E muitas vezes, passando por todas estas dificuldades com a minha família, quando você arruma um emprego, um serviço, você é obrigado a tirar o dízimo, porque muitas vezes põe na nossa mente, na mente dos fiéis, aqueles que não devolvem o dízimo, estão roubando ao Criador, irão perder a sua salvação. Vejam, senhores, que atitude infeliz de muitos ministérios, de muitos pais que, ao seguir uma falsa interpretação, põe em dificuldade a sua família. Qual a diferença da fome dos discípulos, da fome dos homens de Davi, para a nossa fome, a nossa vontade de comer hoje? Não há nenhuma diferença.
A vontade de comer dos discípulos, a vontade de comer dos homens de Davi, a nossa vontade de nutrição são a mesma coisa. Os pais e as mães, mesmo que procurem uma religião aos seus olhos, que eles acham certo, não deve privar os seus filhos de um bom calçado no pé, se tiverem condições, de uma boa vestimenta, de uma boa alimentação, porque os nossos filhos não são culpados das nossas decisões errôneas tomadas no nosso dia a dia. Que o Senhor te abençoe, abra os seus olhos, compartilhe esse estudo para aqueles que ainda estão cegos na ignorância e que muitas vezes privam seus familiares por causa de uma falsa interpretação na palavra do Altíssimo. Eterno Criador, na sua glória e majestade, ilumine a mente, o espírito deste homem, desta mulher, que possa abrir o seu entendimento para a verdadeira interpretação da palavra. E eu me levanto contra todo espírito de falsa interpretação e digo: amarrado, Satanás, receba o fogo do Espírito, na autoridade que é na glória do Cordeiro. E você diz: obrigado, Senhor. Vamos participar da água comigo? Senhor, ponha nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem dela participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância para a glória do nosso eterno Criador. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre você. Abençoe você, todos aqueles que fazem parte da sua vida. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.